Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma questão de preparação para o exame do 12º ano da disciplina de Matemática. Esta é então uma questão que toca no tema das progressões aritméticas, mas mobilizando conteúdos como o desenvolvimento do binómio de Newton. O problema é o seguinte: os três primeiros coeficientes do desenvolvimento deste binómio, x² mais 1 a dividir por 2x elevado a n, estão em progressão aritmética. Uma progressão aritmética é uma solução onde nós vamos sempre adicionando a mesma quantidade à medida que vamos obtendo os termos seguintes. Qual é, então, nestas condições, o valor de n? Bem, como é que nós podemos pegar aqui neste problema? Nós sabemos que é uma progressão aritmética, então sabendo que é uma progressão aritmética, eu, por exemplo, aqui temos o primeiro termo, depois temos o segundo e temos o terceiro, né? Temos aqui três termos de uma progressão aritmética, e se sabemos que é uma progressão aritmética, nós vamos poder criar aqui uma equação, ou seja, dizer que a diferença entre o segundo e o primeiro termo, né, será igual à diferença entre o terceiro e o segundo. Ok? Se é uma progressão aritmética, quer dizer que eu estou a adicionar sempre uma constante à medida que vou evoluindo nos termos. É sempre a mesma constante. Ou seja, a diferença entre dois termos consecutivos mantém-se constante ao longo do desenvolvimento da progressão. Bem, depois falam-me aqui, agora tenho que saber quem são estes três termos, né? Eu vou trabalhar assim a equação por aqui, agora eu vou ter que definir quem são ou as expressões respectivas destes três termos. E dizem-me aqui que estes três termos são então os três primeiros coeficientes do desenvolvimento aqui deste binómio. Então importa perceber como é que se desenvolve o binómio de Newton. E recordando assim um pouco sobre o binómio de Newton, nós tivemos assim aqui geral, né? Vou trabalhar assim aqui o caso geral, se tivermos assim a mais b elevado a n, e se eu quiser fazer o desenvolvimento deste binómio, o desenvolvimento faz pelo somatório de combinações de n a p, de este a, ou seja, o primeiro termo elevado a n menos p, vezes então o segundo termo que vamos designar como b elevado a p, quer dizer, o somatório é estes termos todos, começando então em p igual a 0 e acabando então em p igual a n, ok? E então eu vou pegar aqui neste binómio e vou desenvolver os três primeiros termos de modo a encontrar os coeficientes desses três primeiros termos. Então reparem, se eu podia fazer isto trabalhando apenas os coeficientes, mas vou trabalhar os termos todos, que é para também recordarmos aqui essas coisas. Então eu tenho assim x² mais 1 sobre 2x, tudo então elevado a n. E vou então aplicar aqui o desenvolvimento. O primeiro termo, né? Vou designar assim aqui o primeiro termo, seria então, vou aplicar aqui a forma, né? Combinações de n, a gente desconhece o n, a primeira posição é que começa no 0, ok? Então n 0 a 0, reparem que n 0 a 0, isto é igual a 1. De a, reparem que o meu a é x² elevado, tudo, reparem que aqui o termo é x². Ok? Então é x² elevado a n menos p, ou seja, n menos 0 seria n. Vezes então b, que é o segundo termo, 1 sobre 2x elevado então a p, ou seja, a 0. Isto então simplificado, e visto que isto aqui é igual a 1, isto daria exatamente, aqui fazemos as regras das potências, né? Multiplicamos os expoentes, qualquer coisa elevada a 0 também dá 1, quer dizer, este primeiro termo dava x elevado a 2n. Se eu estou interessado no coeficiente, o coeficiente deste meu primeiro termo, que vai ser então o primeiro termo da minha progressão geométrica, reparem que o coeficiente é simplesmente igual a 1, então já tenho aqui o primeiro termo da minha progressão aritmética, peço desculpa, que será então igual a 1. Vou agora fazer o segundo termo do desenvolvimento para detectar então o segundo termo da minha progressão aritmética. Relativamente ao segundo termo, voltamos a aplicar a mesma forma, mas agora para p igual a 1. Vamos fazendo então assim o desenvolvimento dos primeiros termos aqui do nosso binómio. No segundo termo terei então combinações de n, agora o p vai aumentando, não é? O primeiro termo é p igual a 0, o segundo é p igual a 1.
Ficaria então com x, que é o meu a elevado a n, a gente conhece aqui a potência do binómio, ou seja, x quadrado, que é o meu a, elevado então a n, menos o valor de p aqui do segundo termo, que é igual a 1, ou seja, n menos 1, vezes então o segundo termo, que é 1 sobre 2x, elevada aqui à posição p, ou seja, a 1. Simplificando então aqui a coisa, nós vamos ter combinações de n 1 a 1, certo? Depois aqui fazemos então a propriedade das potências quando temos potência de potência, ou seja, multiplicamos. Isto ficava então x elevado a 2n menos 2. Eu aqui, para estes casos, eu gosto sempre de separar os coeficientes da parte literal, ou seja, encarar este segundo caso como 1 meio vezes 1 sobre x. Isto tudo elevado a 1, né? Elevado a 1 ficará então igual, ou seja, para que identifique claramente aqui o coeficiente, que vai ser 1 meio, e este 1 sobre x é a parte literal, cujo coeficiente é igual a 1, então ficamos mesmo com 1 meio. Lembrem-se disso, para aqui não era necessário, mas este 1 sobre x podemos tratar como x elevado a menos 1, não se esqueçam nestes casos das regras das potências. O que quer dizer que aqui o coeficiente do meu segundo termo seria igual, apanhamos aqui as combinações de n 1 a 1, que agora já não será, exato, isto é n, combinações de n 1 a 1 é exatamente igual a n, ok? Combinações de n 1 a 1 é igual a n, cuidado. Vezes então x elevado a 2n menos 2. Eu só estou interessado no coeficiente. E reparem que o coeficiente aqui que apanhamos é mais 1 meio. Então vamos ter combinações de n 1 a 1 vezes 1 meio. E este seria então o meu coeficiente. Visto que combinações de n 1 a 1 é igual a n, então quer dizer que o meu segundo termo seria n sobre 2. Né? Ou 1 meio de n, como quiserem pensar. E obtenho então aqui o segundo termo da minha progressão aritmética. Vou então agora detectar o terceiro termo. Reparem que eu aqui só estou interessado nos coeficientes, nós depois isto aqui ficaria então a parte literal, não é, do termo, mas nós aqui só estamos interessados mesmo no coeficiente. Agora, relativamente aqui ao terceiro termo, vamos continuar com o desenvolvimento. Ficaremos agora então com combinações de n 2 a 2, x ao quadrado elevado a n menos 2, vezes então aqui 1 meio, ou melhor, 1 sobre 2x elevado agora ao quadrado. Simplificando então, ficamos aqui com combinações de n 2 a 2, aqui x elevado, aplicamos a regrinha 2n menos 4. Relativamente aqui ao segundo termo, eu gosto sempre de fazer a separação, então ficava assim com 1 meio ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado, ok? Eu aqui gosto sempre de separar de modo a obter assim aqui o coeficiente claramente designado. Então, sendo assim, eu teria aqui o coeficiente do meu terceiro termo, que seria então combinações de n 2 a 2 vezes 1 meio ao quadrado, e reparem como é ao quadrado, é 1 quarto, ok? Então, visto isto, eu já tenho aqui os meus 3 primeiros termos da progressão aritmética. O primeiro termo é igual a 1, são então os coeficientes destes 3 primeiros termos do desenvolvimento do nosso binómio. O segundo termo é exatamente igual a 1 meio vezes n, ou seja, n sobre 2, e então o nosso terceiro termo é exatamente igual a combinações de n 2 a 2 vezes 1 quarto, ou seja, combinações de n 2 a 2 vezes 1 quarto. Bem, eu só queria fazer aqui referência a algo antes de partir para o seguimento. Eu estou aqui a dizer que combinações de n 1 a 1 é igual a n, né? Eu disse isso e talvez alguém possa estar, e porquê é que isto é verdade, não é? Quer dizer, assim com um bocado de experiência a gente já conhece estas coisas, mas para vós pode-vos fazer assim um pouco confusão. Nós também vamos ter que bater aqui na fórmula, por isso não há problema. Vocês têm que conhecer muito bem a fórmula das combinações e dos arranjos. Combinações de n fazendo grupos de p é n fatorial a dividir por n menos 1 fatorial, né? Vezes n menos p fatorial, peço desculpa, vezes então p fatorial.
Esta é a fórmula que vocês conhecem das combinações que devem ter esta e também a dos arranjos. Vou colocar aqui arranjo de n fazendo grupos de p, é só n fatorial sobre n menos p fatorial, ok? Estas duas fórmulas devem-nas ter, porque volta e meia há exercícios de probabilidade que vocês serão chamados a utilizar estas fórmulas e a resolver equações com fatorial. Agora reparem, porque é que combinações de n 1 a 1 é exatamente igual a n? Vamos fazer aqui a prova. Então teria combinações de n 1 a 1, aplicando então aqui a fórmula, isto ficaria n fatorial, a dividir por n menos 1 fatorial vezes 1 fatorial. Reparem que um fatorial é igual a 1, quer dizer, aqui podia não estar nada, e agora lembrem-se destas estratégias do fatorial, que a gente tem que pegar, tem que identificar qual é o fatorial mais pequeno, seria este, n menos 1, e então pegar no maior e abrir até obter o mais pequeno. E então teriam n vezes, e isto vai sempre descendo uma unidade, n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes, até quando vocês quiserem, e param e colocam fatorial. A ideia aqui em numerador é igualar o denominador, que é n menos 1 fatorial, então já está. E então teria n menos 1 fatorial, o que podia então cancelar e realmente, como estão a ver, dá n. Bem, isto foi então aqui um à parte para vos mostrar que realmente combinações de n 1 a 1 é exatamente igual a n. Eu vou deixar aqui a fórmula das combinações porque vamos necessitar dela. Para o que aí vem. Agora, se estamos perante uma progressão aritmética, então, se é uma progressão aritmética, nós sabemos que a diferença entre termos consecutivos se mantém constante. Então eu vou criar aqui uma equação com essa ideia, ou seja, o 2 menos o de 1, né, a diferença entre o segundo e o primeiro, terá de ser igual à diferença entre o terceiro e o segundo. Aplicando então aqui os valores dos termos, vamos conseguir, depois também tocando aqui nesta fórmula das combinações, vamos conseguir terminar o n. O de 2 menos o de 1 seria então igual a termos, isto será equivalente, então a ter n sobre 2 menos 1, que será então igual ao terceiro termo, que é combinações de n 2 a 2, e isto vezes 1 quarto, ok? Isto é o 3 menos o 2, ou seja, menos n sobre 2. Agora vamos resolver esta equação. Vamos resolver a equação para conseguirmos determinar o valor de n, que é o pedido ali no problema. Exato, qual é o valor de n. Então vamos seguir com isto. Eu vou já fazer aqui assim algumas simplificações. Reparem que tem aqui menos n sobre 2, né? E tem aqui n sobre 2. Se eu passar este termo para o primeiro membro, o que seria adicionar n sobre 2 a ambos os termos, quer dizer, na prática ele ao passar para aqui ficava positivo, e reparem que metade de n mais metade de n dava-me n, então fica aqui com n menos 1, igual, agora aqui estas combinações eu vou então abrir aqui para a fórmula, fica então n fatorial a dividir por n menos p, reparem que o p aqui é 2, então n menos 2 fatorial vezes p fatorial, ou seja, 2 fatorial, e depois ainda tem aqui o 1 quarto, ok? Tudo bem. Reparem que 2 fatorial é igual a 2, e como isto é multiplicar, né? 2 vezes 4 dá 8, 1 vezes n fatorial dá 1, então este 2 fatorial vezes 4 eu posso escrever aqui tudo vezes 8 sem qualquer problema. Aqui vezes 8. Agora, multiplicando por 8 ambos os membros, multiplicava assim ambos os membros por 8, né? Aqui multiplicava por 8 e estes dois cancelavam para equilibrar, né? Multiplicava também deste lado e obtinha a seguinte equivalência: 8n menos 8 igual, reduzo-me aqui aos fatoriais, e agora a estratégia para este tipo de cálculo com fatoriais é identificarem o fatorial menor, que neste caso é n menos 2, e irem abrindo o maior até encontrarem n menos 2 fatorial. Então ficaria n vezes n menos 1, não chega, tem que ser n menos 2, então vezes n menos 2 fatorial a dividir então por n menos 2 fatorial. A partir do momento que estão iguais, podem então cancelar n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial. Aqui vamos aplicar
a propriedade distributiva, e então isto ficaria 8n menos 8 igual n vezes n é n quadrado, n vezes menos 1 é menos n, e vamos ter aqui uma equação do segundo grau. Passando então isto tudo para a forma canónica, colocando tudo no primeiro membro, menos n quadrado, aqui menos n passa a mais n, com 8n dá 9n menos 8 igual a 0. Agora, temos aqui a nossa equação do segundo grau e vamos resolver aplicando a fórmula resolvente. Aplicando a fórmula resolvente, temos que n é igual a 1 ou n é igual a 8, ok? Então reparem, n é igual a 1 ou n é igual a 8, está tudo, não é? Então a resposta A seria a resposta correta, porque é a resposta onde o n é igual a 8. Ok? Fica então aqui este problema que liga então estes dois conteúdos, as progressões aritméticas e o desenvolvimento do binómio Newton. Recordem-se disto, como se desenvolve o binómio Newton poderá sair no exame, poderá sair muito bem um exercício deste tipo, ok? Integrar as duas coisas. Numa progressão aritmética, a diferença entre termos consecutivos é constante e penso que aqui estaria então a chave para resolver o problema. Fica então aqui a minha sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.